nós estávamos numa esquina, eles faziam fila para sentar no mocho. Não é interessante? Muito. A fila para sentar. Foi um negócio incrível, assim. E a gente acabou vendendo 73 cadeiras. Então, se a gente olhar a sala, ela tem um espaço no meio que foi desenvolvido exatamente para isso. Para você manter essa parte íntima livre de pressão e arejada. Olha que beleza. Só que conforme ele vai furando, ele consegue ir visualizando nesse visor aonde que ele está acessando na boca do paciente. Então, em tempo real, ele tem o exame e o que está acontecendo dentro do procedimento. E foi aí que eu decidi trazer para o Brasil a Cherokee, que é a maior empresa de uniformes do mundo, né? Então, também é um cuidado. A gente, às vezes, não lembra disso, mas tem muita tecnologia por trás. Então, primeiro, a gente pensa no profissional, quem vai passar mais tempo ali, ajusta a postura dele. E depois, vamos adequar todo o resto para trazer conforto. Para vocês terem uma ideia como mudou a vida dele, ele fez questão de comprar e ele colocou até na recepção da clínica dele. Ele falou, olha, isso mudou tanto a minha vida que eu acho que todo mundo tem que sentar direito durante o dia. É uma coisa, é um direito adquirido ali dentro da clínica dele. Foi mais ou menos isso. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Os Nagli e os Empreendedores do Brasil. E o espírito dessa série aqui é justamente falar sobre histórias de superação, de criatividade, de resiliência, antifragilidade, de empreendedores que criaram marcas e empresas em torno de soluções de problemas para melhorar a vida de todo mundo. A partir das ideias, né? A partir da ideia criativa, a solução para o empreendedorismo, para o trabalho, para coisas tão importantes, né, como o trabalho. E eu sou o Duda Nagli, ator, empresário, influenciador. Eu sou Leda Nagli, sou jornalista. E hoje a gente vai conversar com Vitor Lembo, que é o empreendedor em série por trás também dessa cadeira diferente que a gente está usando hoje aqui, no caso. Por isso Vitor que eles estão tão altos. Eu estou me sentindo, eu estou muito complexada de estar baixinha. Bem-vindo, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Valeu, Vitor. Como é que a gente define essa cadeira para começar a história? É uma cadeira, na verdade? Não é uma cadeira? Olha, eu já ouvi de tudo. É assento, mocho, cadeira, como quiser. É um objeto para sentar, um assento, enfim. E a ideia surgiu lá na Finlândia. Esse pesquisador estava trabalhando no seu computador ali todos os dias e sentia muitas dores, muitos problemas de coluna ali. E ele morava numa fazenda enorme, saía para cavalgar. Ficava às vezes 4, 5 horas ali em cima do cavalo. E aí ele percebeu que no cavalo ele não tinha dor. E ele pega uma sela e começa literalmente a recortar na sua fazenda e montar uma primeira cadeira num formato de sela aí que existiu. Depois vieram vários estudos, pesquisas, para chegar até o conceito final que a gente tem hoje espalhado em mais de 70 países. Não, vou dar uma palhinha aqui para vocês, mesmo de forma improvisada, depois a gente vai colocar inserts aqui. Mas, basicamente, essa aqui é a minha sala de escritório aqui. Eu trabalho aqui no meu computador, na minha mesa ali do lado. E hoje a gente está fazendo excepcionalmente a entrevista usando para provar a tese dele aqui, que naturalmente você já fica com a postura melhor, porque você está também com os 2 pés plantados no chão, né? Isso. E tem uma mobilidade muito interessante também, se você precisar pegar alguma coisa ali do lado, você não precisa levantar da cadeira. Porque ela tem rodinha, aí você dá uma rodadinha até ali para pegar. Eu quero começar sabendo como é que você descobriu esse assento, como é que é mesmo? Mocho? Mocho, pode ser. Eu, na época, morava no Canadá, fiz faculdade de administração lá, morei 5 anos em Toronto. E no meu último semestre, numa ida ao dentista, eu cheguei lá e fui atendido por uma dentista que estava com a postura impecável. Então ela estava toda elegante ali na hora de fazer o procedimento. E eu lembrei do meu irmão. O meu irmão mais velho, Gabriel, é dentista. E na época eu já sofria com crises de coluna, tinha que tomar medicamento, às vezes até na veia, enfim. E eu lembro dele trabalhando, ele ficava todo torto, sabe? Parecia que ele estava fazendo um contorcionismo ali para atender. E aí eu falei, nossa,
que é essa cadeira? Aí ela falou, olha, essa aqui é um mocho que é super ergonômico, tipo sela de cavalo, que apoia todo o seu esqueleto. Então, você sentou nessa cadeira, você vai ficar com uma boa postura. Eu falei, não temos no Brasil. Ela falou, leva agora, porque é importantíssimo que as pessoas conheçam, porque mudou a minha vida. Então, foi no Canadá que eu conheci. Que Uma ano foi dentista que te apresentou. Isso foi em 2009. Ah. E aí entrei em contato com a empresa que é finlandesa e comecei as tratativas ali para ser o distribuidor deles no Brasil. Não, mas aí tem uma história muito boa que você... Quantos anos você tinha? Eu tinha 24 na época. E aí chegou já mandando um e-mail para uma multinacional, falou, olha só, gostei muito da ideia, quero levar para o Brasil. Aí, tá, mas quem é você? Né? Qual que é a tua estrutura? Como é que é a sua empresa? Porque uma empresa finlandesa deve ser muito cheia de regras e normas, não? Foi interessante trabalhar com os finlandeses porque, primeiro, tem a questão cultural. Eles são ali de um país gelado, então eles não são calorosos igual a gente, bem receptivos, são super sérios e firmes ali nas posições. Então, uma das coisas que o dono, que chama Veli-Jussi Jalkanen, a gente apelidou ele de Vessi, para facilitar. O Vessi, desde o começo, ele posicionou foi o seguinte, Vitor, você é muito novo e o Brasil é enorme. Não dá para você fazer esse trabalho sozinho. Então, eu não vou te dar essa exclusividade de jeito nenhum. E eu, do meu lado, defendi. Falei, olha, se eu começar a divulgar isso aqui que ninguém conhece no Brasil, outras empresas vão querer vender. Então, a exclusividade para mim é importante. Foram 6 meses negociando e nada. Ele não cedeu. Eu falei, então eu vou aí pra gente conversar pessoalmente. Ele falou, não venha, porque eu não vou te receber. Foi assim. Nossa, que pessoa tinhosa, hein? Ele falou, não vou te receber porque você não tá aceitando os meus termos. E eu fui. Eu comprei uma passagem, fui, cheguei em Helsinki, na época a gente usava o Skype ali para se falar, eu abri o Skype na janela e falei, estou em Helsinki. E aí, você vai me receber ou não vai? Ele falou, então, vem aqui pra... Seu chato. Foi mais ou menos isso. E aí O tom deve ter sido esse, né? Ele pode não ter falado a palavra, né? E aí, enfim, eu fui. É uma fazenda que fica quase 500 quilômetros de Helsinki, pro norte. Eu lembro que era outubro. Eu não sei nem lá pronunciar e nem faço ideia de onde seja essa cidade que você está mencionando. Hautalampi. Mas deve ser longe essa fazenda. É longe. Né? Você só vê lagos e eucalipto, assim. E na época era outubro, já estava menos 3 graus. Então, eu estava acostumado por conta do Canadá. Mas, enfim, você vê que é um país bem frio, assim. E aí, logo que eu cheguei, era a minha primeira reunião de negócios mais séria, mais formal. E eu fui de terno, gravata, fui todo arrumado. E eu tô entrando numa fazenda, né? Então, na hora que eu entrei na sala dele, ele tava de bermuda, camiseta com um colete. Ele olhou pra mim e falou, cara, você acha que você tá onde? Você acha que você tá em Wall Street? Nós estamos numa fazenda, vai pôr uma roupa confortável pra gente começar a conversar. E você tinha uma mala com você? Tinha uma mala, levei algumas coisas. Não tinha bermuda, nada disso, mas enfim, me vesti de maneira talvez mais apropriada lá para a fazenda. E assim começou a minha jornada com a Sally. E ele foi agradável nesse trato? Foi super agradável. Quando eu cheguei ali, eu entendi que ele atuava foi um teste, ali. Né, com você, um teste para ver se... Eu acho que é um bom teste, né? Para empreendedores, deixa eu ver se ele é persistente mesmo, se ele acredita, enfim. Foi um pouco disso que aconteceu ali. E ele foi o criador da cadeira? Ele foi o criador da cadeira. Ele começou por conta de uma dor própria ali, e a Sally, né, essa cadeira, enfim, a marca se chama Sally, se tornou o maior negócio dele. E hoje ele palestra no mundo inteiro, propagando essa mensagem da cadeira, porque é um hábito que a gente está... a gente não pensa muito no hábito de sentar, mas é uma das coisas que a gente mais faz durante o dia, né? A gente senta no escritório, no carro, no cinema, restaurante... Quase a todo momento a gente está sentado. Não é que a gente senta, a gente derrete onde a gente está sentado e a postura vai moldando. Ainda mais hoje em dia que a gente tem essa coisa das telas, né? Imagina, em 2009 tinha menos smartphone, mas as pessoas ficavam cada vez mais no computador. Sim. E aí você vai quase que entrando na tela ali, vai derretendo para trás e vai querendo ficar cada vez mais... Eu tive uma fonoaudióloga, Glorinha Boit-Miller. Quando eu comecei na Globo e ela... falava isso, tem que sentar com a bunda. É isso mesmo. É isso mesmo.
Parabéns pra ela, tá Não é? corretíssima. Yoga, o pessoal isso, fala né? muito dos isquios, né? Isso. De sentar são essas pontas ali dos ossos do quadril, do fêmur, sei lá. Isso, são os ossos do quadril. Em inglês, eles são conhecidos como sit bones. Então, são os ossos para sentar mesmo. E aí, logo abaixo dos isquios, você tem só a pele. Então, é uma região que você pode colocar a pressão, que você não vai bloquear vaso, não vai ter nenhum problema de circulação. Tá? Então, todo mundo deveria sentar com a bunda, sentar sobre os isquios ali. E a sela do cavalo, ela ajuda nesse sentido, porque o formato acomoda muito bem os isquios. Então, você senta ali, enfim, consegue manter a pelve aqui na posição neutra, tá? Que a gente chama, que é mais ou menos a posição como a gente fica em pé. E aí, toda a coluna se encaixa. Vira mais ou menos como se fosse um empilhamento de ossos. Então, é osso em cima de osso. Por isso que a cadeira funciona. Você está apoiando o seu esqueleto, a parte mais rígida do seu corpo, e aí você consegue simplesmente sentar, relaxar aqui, que o seu esqueleto está bem apoiado. E o fato de não ter encosto também não te deixa derreter, né? Você fica ali mais atento. Você não vai atento. escorregar, porque o que a Glorinha Bottmiller falava era que a gente sentava com as costas. Né? Você ia sentando e ia escorregando. E a gente, para fazer telejornal, você tinha que sentar na posição correta, né? Com para certeza. poder ficar ereto, para o ombro ficar certo. Imagina então, até- o diafragma, etc. Imagina até dando uma notícia, né? Você É, falando tudo- desse tudo jeito, assim. assim, com uma postura ruim, né? Eu não ia passar uma boa impressão para as pessoas, né? Não, e tem Então- essa coisa também da postura, do Superman pose, né? Da pose da Mulher Postura de Maravilha, do poder. Super-Homem, a posição de poder, que até aumenta a testosterona, a parte da comunicação não verbal também, que ajuda você a se posicionar melhor. Tem uma palestra da Amy Cuddy de Harvard e ela explica muito bem isso. Ela começou analisando a postura dos animais e aí percebia que quando eles estavam numa situação que eles iam para um confronto ou que eles precisavam se impor, ou até ao acasalamento, por exemplo, eles se abriam cada vez mais, os animais. Então, um pássaro abria as asas, todos eles tinham essa Uma alteração mudança de postural. postura. Exatamente. Nesses momentos mais desafiadores. E aí ela começou a perceber que nós também. A gente, quando ganha, por exemplo, uma corrida, a primeira reação, mesmo que a pessoa nunca viu isso antes, tipo um deficiente visual, por exemplo, ele ganhou uma corrida, a primeira coisa que ele faz é abrir os braços. Então, aí ela começou a achar interessante essa questão da postura e foi analisando as pessoas. Dentro da sala dela, tinham colegas que sentavam assim e eram mais tímidas para levantar a mão, e outros que não tinham essa questão. E a personalidade parecia que se alterava. E aí, quando ela foi pesquisar, ela percebeu que uma postura de poder, uma postura mais aberta, o seu corpo começa a produzir mais testosterona e diminuir o cortisol. Então, assim, um é o hormônio mais da confiança, da atitude, e o outro mais do emocional, do estresse. Então, assim, só a mudança de postura, em apenas 2 minutos, a gente começa a mudar a nossa confiança, a nossa... Faz todo sentido. Incrível, né? Mas eu queria voltar um pouquinho na história do encontro lá na Finlândia. E ele te deu a exclusividade? Deu exclusividade. Eu Demorou, consegui. você levou 6 meses para chegar lá, mas quando chegou... Consegui funcionou. resolver. Isso pelo Não, menos... Você já trabalhava com isso? Você já tinha empresa de importação? Você já representava alguma marca nesse sentido? Não. Enquanto eu estudava... Eu fui um bom vendedor ali, né? Enquanto eu estudava, eu tentei levar alguns produtos para o Canadá, mas nenhum deu certo. Eu acho que são aprendizados, né? A gente vai aprendendo, tendo experiências e tal. Então, esse foi o primeiro... O que você queria levar para o Canadá? Açaí, pão de queijo. Cachaça. Cachaça, pão de queijo. Enfim. E aí você entra na parte de foods and beverage, que é uma burocracia absurda, tinha que regulamentar a fábrica aqui. Enfim, alguns dos trabalhos que eu fiz fecharam com outros distribuidores. Eu acho que tudo é um grande aprendizado, mas aí chegou... A sua hora foi no mocho. Foi. Foi ou no mocho. no assento ou na cadeira. E foi algo que mexeu muito comigo, porque o meu pai, ele é médico, meu pai é pediatra. E nós somos em 4 filhos, nenhum é médico, mas a gente se inspirou nele de alguma forma.
tá? Todo mundo trabalha na área da saúde. Só para vocês... Você casou com uma médica? Eu casei com uma dermatologista, isso. Agradou bastante o meu pai nesse sentido. Ele deve ter ficado feliz. Ficou feliz. Agora temos uma médica na família também. Mas ao ver meu pai cuidando de bebês, eu acho que foi algo que mexeu muito comigo e com os meus irmãos. E a gente quis seguir na área da saúde. Então, para mim, quando eu olhei a Sally, era uma oportunidade da minha forma de cuidar das pessoas. Um pouco mais para frente, eu até desenvolvi o nosso propósito, que é cuidar de quem cuida. Legal. Então, a ideia da empresa é trazer produtos para cuidar dos profissionais da saúde. Foi assim que eu fui desenvolvendo esse conceito. E aí você trouxe outros produtos também? Trouxe outros produtos. Foi bem mais para frente, tá? Então, eu tive toda a trajetória de introduzir um conceito, né? Que foi a Sally aqui no Brasil. Isso, que ano que a Sally começou propriamente aqui? 2009 eu já tinha a empresa montada. 2010 foi quando eu fiz o primeiro congresso de odontologia, que aconteceu em janeiro. E foi um evento muito marcante. É o maior evento da odontologia da América Latina. E eu montei um stand, gastei uma grana ali para montar o stand. Falei, não, eu preciso me posicionar bem, acho que essa cadeira vai revolucionar, acreditava muito. E no começo, quem estava no stand comigo era minha mãe, meu irmão fisioterapeuta, 3 amigos, e eles mandaram uma finlandesa para me ajudar ali no discurso inicial. E o evento foi um sucesso. As pessoas, nós estávamos numa esquina, eles faziam fila para sentar no mocho. Não é interessante? Muito. A fila para sentar. Foi um negócio incrível, assim. E a gente acabou vendendo 73 cadeiras, um número que me marcou, lembro até hoje. Em 4 dias de evento. Isso representava metade de um container que eu... Qual que era a tua meta? Você chegou a planejar tudo assim? Não, primeiro mês preciso vender X, eu vou investir... Eu precisava de 30 para pagar os meus investimentos. Ah, tá. Mas a história... que dobrou, então. Quase triplicou. Foi. Mas a história... Quando eu comecei a empresa, eu peguei dinheiro emprestado. Um pouco do meu pai e um pouco de um pai de uma amiga minha. Empresário e tal. E aí o meu pai falou, olha, eu tenho 150 mil, consigo te emprestar. Eu falei, pai, eu vou precisar de 300 mil. Fui nessa outra reunião. E um mega empresário, várias empresas, mais de 20 empresas, sentei, apresentei o business plan para ele. Falei, eu preciso de 150 mil, junto, tenho 300 mil, consigo fazer esse negócio. Ele olhou para mim e falou, não consegue. Então, você precisa de muito mais. Mas tudo bem, se você acha que é isso aqui, tudo bem. Eu te empresto, você começa, enfim. E ele estava achando que você ia voltar para mais uma rodada. Aí eu tive que pegar vários empréstimos em banco, assim, peguei 7 empréstimos nos primeiros anos, era uma correria para conseguir fazer, virar, né, o negócio, Sim. Pagar todas as contas, pagar os empréstimos. Então foram os primeiros 4 anos, foi bem desafiador, assim, para iniciar essa jornada. Imagino. E estava certo, você não ia precisar de 300 mil, né? Ia precisar de muito mais. Estava certíssimo. Eu poderia ter ouvido, ia resumir muito a minha sofrimento. Não, mas eu acho que eu acredito nisso e nisso. Tá bom, entendi. Mas aí como é que você conseguiu levantar esse dinheiro? Porque não é fácil também levantar dinheiro. Assim, foram de relacionamentos que eu tinha. Graças a Deus, assim, eu tenho... Sou bem relacionado, então foram amigos que realmente emprestaram dinheiro, né? Foi meu pai e um amigo próximo. Desculpa interromper, Imagina. Mas nessas reuniões que você teve para levantar os empréstimos, você já tinha os mochos para levar e mostrar? Eu tinha 4. Ah, tá. Eu tinha acabado de voltar da Você Finlândia. saía andando com... Eu trouxe 4 nas com costas. Um monte assim, chega, oi, tudo Você bem? trouxe 4 na bagagem, assim? Sim. Foi uma decisão bem errada, mas enfim... Eu falei assim... Mas por que bem errado? Porque, na verdade, foi na emoção. Quando eu fui fechar o contrato, ele falou assim, você tem que pagar 5 mil euros para mostrar que você é sério. Assim, eu nunca vi isso, enfim, foi uma atitude não muito legal do finlandês. Mas eu peguei meu cartão de crédito e falei, cara, não vai ter esse limite. Pode tentar passar. E aí a secretária saiu. Quando ela voltou, ela falou, done.
feito, né? Conseguiu passar. Aí eu olhei e falei, nossa, agora eu já tenho conta para pagar, já né? tem uma dívida. Então, assim, então eu já volto com uma dívida. Além da viagem, eu levo mais uma. Um abraço e aí eu falei, Visa, então eu queria levar algumas Mastercard. cadeiras só para começar. E decidi levar 4. Só que a caixa é enorme. É uma caixa desse tamanho, que pesa Claro, 16 cabe uma cadeira quilos na cada caixa. uma. Então, assim, eu tava trazendo uma pessoa. Quanto pesa cada uma? Uns 16 quilos. Então tá trazendo, né, uma pessoa de 80 quilos ali praticamente. Não dá pra desmontar direito, nas costas. botar na mala, né? Tem que trazer na caixa. Não, ele trouxe nas na caixas, caixa. Trouxe nas caixas e vim de trem. Foi um perrengue assim. Ah, você foi pro Canadá. Não, eu tava na Finlândia, mas eu tava no norte. E eu tinha que voltar de trem até Helsinki, até a Helsinki capital, pra pra você. pegar o... Ah, você saiu da avião. fazenda com 4 caixas. E, E a mala, que tinha a roupa, o terno. que Isso, ele tava tinha o vestindo terno. A mala inicialmente. do terno. e chego aqui, né, em Guarulhos, também com 4 caixas, que também não é nada comum, Não, né? não é, Então, nem um Só pouco, o não excesso deve de ter bagagem sido já deve ter simples, botado né? mais 1.000 € aí na equação. Eu sei quase lá. vendi cadeira ali pra Polícia Eu lembro Federal. daquele Ali. filme Ela do me Will parou, Smith. o que é Passar isso? perto Eu falei, da meu, é um banquinho ótimo, a postura. A hora que eu vi, eu me encantei. Meu irmão é dentista, ele precisa dessa cadeira. Enfim, e ela teu acabou... irmão participou disso? Ele foi teu consultor também nesse trâmite todo? Até você convenceu, esses 6 meses, aí você foi lá, falava com ele direto pra trocar informações? Ele foi o meu primeiro experimento, vamos colocar assim. Você vendeu pra ele a cadeira ou deu? A primeira eu dei. Ah. Mas hoje, ó, pra vocês terem uma ideia como mudou a vida dele, ele fez questão de comprar e ele colocou até na recepção da clínica dele. Ele falou, olha, isso mudou tanto a minha vida que eu acho que todo mundo tem que sentar direito durante o dia. É uma coisa, é um direito adquirido ali dentro da clínica dele. Foi mais ou menos isso. Então eu trouxe a cadeira e falei, Gabriel, você vai ter que usar e ver se isso realmente vai te ajudar. E foi uma revolução na vida dele. Ele tomava muito medicamento, sofria muito com dor. E aí, como ele começou a usar a cadeira, isso foi melhorando. Tá? Não é nenhuma mágica. Eu questão quero é que dar a gente... o meu testemunho também. Por Por que favor. a gente se conhece, né? Por que a gente está agora aqui fazendo essa entrevista? A gente era vizinho na Vila Madalena. Quando eu mudei para São Paulo, eu morava ali no Sumarezinho, perto da Vila Madalena, e aí passava sempre na frente de uma loja muito diferente. Sally, com umas cadeiras diferentonas ali na vitrine. Aí eu tenho que entrar um dia nessa loja para conhecer. Só de ver, eu já via que o negócio tinha uma ergonomia interessante, e como eu tinha protusão discal, quase hérnia de disco, e disparou as minhas crises de coluna por causa do futebol, que eu jogava pelada frequentemente, toda semana e tal. Então eu tava buscando soluções para diminuir minha dor na lombar. Então quando eu vi ali, parei, entrei, comecei a testar, a gente se conheceu. Eu fiquei também... igual você quando descobriu, assim, fiquei mega empolgado. E aí levei você lá pra você também testar. Que eu falei, pô, vai ser bom pra mim, vai ser bom pra minha mãe. E igual o Chaves, e aí vai melhorar minha postura. E testando, você já fica nessa mudança. Vocês estão numa postura incrível mesmo. Não, deve Eu tô ser me o esforçando episódio aqui, que mas a não melhor tô- postura. Eu tô todo chegando podcast. perto, tô vendo. E aí acabou que finalmente agora, com essa casa nova aqui, você montou uma estação de trabalho pra mim, que é logo aqui do lado. Que pra quem não sabe, a gente grava no meu apartamento aqui de São Paulo. E aí realmente melhorou muito a minha qualidade de vida, principalmente quando eu tô fazendo minhas lives, minhas reuniões online, que a gente fica também agora nessa coisa de videoconferência e tal. A gente fica muito tempo sentado, muito tempo em casa. Todo mundo tem um home office, esse conceito se expandiu muito. Então eu, que não sou dentista, não sou cirurgião, mas busco melhorar a minha qualidade de vida, a minha postura, eu recomendo fortemente também, porque é muito bom. E na sua estação aqui você tem aquela mesa elétrica, né? A gente colocou aquela mesa, com aperta elevador. o botão, ela sobe e Elevador desce. da Zoe, olha o respeito. O elevador da Zoe. Ela senta na mesa elétrica e fica... bu, bu, bu. É muito legal, é muito bem bolado. Tanto a mesa quanto a cadeira. E E a mesa elétrica é uma também que você vende? E era também de um homem da Finlândia? Eu vendia, mas hoje assim, é muito mais fácil de encontrar aqui. Tem vários players mais preparados para vender para... Mas a mocha é exclusiva. Isso, o mocho é exclusivo. A mesa elétrica, não. Foi uma coisa que eu trouxe por um tempo. E foi bem legal, assim, a forma como o finlandês pensava. Ele falou para mim, você conhece mesa elétrica na época, né? Eu falei, não conheço.
Aí ele falou, então, você aperta o botão, a mesa sobe, desce. Achei fantástico isso. Ele falou, porque, pensa bem, quando a gente vai comprar uma mesa ou uma cadeira, o fabricante chega e fala assim, olha, essa aqui é a nossa mesa com altura padrão. Mas é padrão para quem? Porque nós temos alturas diferentes. Sim. Então é para o fabricante. Porque a gente deveria poder ajustar. Então ele falou, é uma mesa. A mesa deve subir e descer. Então assim, tudo ao nosso redor, a gente deve ajustar. Então primeiro, a gente pensa no profissional, quem vai passar mais tempo ali, ajusta a postura dele. E depois vamos adequar todo o resto para trazer conforto. Como tem a cadeira do dentista, que sobe e desce. A cadeira da dermatologista ou a maca, que isso também sobe e desce, do fisioterapeuta, de todo mundo. Exatamente. Tudo deveria ser ajustável na nossa vida. Tudo deveria ser assim. O microfone realmente. aqui, é tudo ergonomia. Sim. São pequenos Não, e ajustes. sem falar que você fica um tempo sentado aqui, né, na sela do cavalo, na postura e tal. Aí você quer ficar um pouco em pé, você levanta do mocho e levanta a mesa. Aí você fica um pouco em pé. Aí cansou de ficar em pé, puxa, senta de novo. Eu fico alternando, assim. Eu gosto de dar essa alternada. Então... Alternar a postura é muito bom, é muito saudável, né? Então, tem até conceitos pra gente trabalhar mais tempo em pé. Porque eu estou sabendo agora, né? Que tem escritores... A Glória Pérez escreve novela em pé. Ela escreve em pé, num bancão assim, computador. E você mandou até um vídeo pra ela, né? Eu mandei um vídeo pra ela da cadeira. Vou mandar ainda, porque não deu tempo de mandar, porque a gente começou a entrevista. Modo avião que a gente vai gravar. Mas aí, de 2010 até hoje, agora 2025, você tem ideia de quantas unidades você já colocou no Brasil? A gente colocou um pouco mais de 50 mil cadeiras SALI aí na área da saúde. Tá? Nas outras áreas a gente não contabilizou muito. Foi bem menos em termos de percentual. E foi aonde eu realmente me aprofundei. Assim, os cabeleireiros também devem gostar, hein? Nós temos em grandes salões. Tem grandes salões. O Ron aqui tem, do Romeu Felipe. Legal. Walter Leal, o pessoal... Porque é interessante, né? Eles também trabalham em pé o tempo todo. E se tiverem, podem regular a altura para ficar na altura do Exatamente. cliente. Todo mundo que trabalha em pé ou sentado modalidade. poderia trabalhar numa sala. Modalidade olímpica também, que eu vou pedir para inserir aqui nessa entrevista também, da Por gente favor. apostando corrida com a Sally lá no showroom. Os dois. Mas são coisas legais, né? Que você pode fazer com a sala. E eu acho que a cadeira tem essa possibilidade da gente tornar o sentar um pouco mais divertido do que ele é. É uma coisa muito estática que é feita pra gente escorregar, né? Por que não ter uma cadeira mais ágil, mais rápida, mais pró-atividade? E você consegue vender pro Brasil inteiro? Brasil inteiro. Como é que você funciona? Como é uma pessoa que está assistindo a gente do norte ou do sul do Brasil? Hoje a gente faz 93% das nossas vendas online. Tudo por WhatsApp. A gente tem os consultores que vão analisar o perfil da pessoa, quantas horas senta, se tem algum tipo de lesão, se consegue praticar atividade física. Então a gente faz um mapeamento para entender o perfil e aí tem a sugestão de produtos. Tá? Hoje na nossa linha a gente tem 13 configurações diferentes ali. E aí depois que a gente entrega o produto, ele vai numa caixa pré-montado em 3 peças, aí encaixar igual Lego, super simples. Aí que começa o nosso trabalho, que é o pós-venda, que é o cuidado efetivo ali com cada um dos nossos clientes. Então a gente faz videochamadas ou com um fisioterapeuta ou com um educador físico para analisar aquele caso e entender se o que foi indicado vai realmente solucionar a questão postural. Então a gente conversa, pergunta sobre as lesões, como que está o processo de adaptação, e aí cada cliente tem 30 dias para ou se adaptar ou devolver o produto e a gente devolve o dinheiro. Então a ideia, eu falo que é sempre encontrar uma Sally para você. É uma só para a vida. Você falou que tem 13 tipos de... Tem. Dessa mesma cadeira? Dessa mesma tem cadeira. Uma que abre, que fecha, tem a outra que é mais rígida. Tem A que eu tenho aqui tem uma mola, então ela balança para ativar mais a musculatura e a circulação. Tem essas de abertura que você consegue regular. Tem materiais diferentes, então tem de poliuretano, com tamanhos também diferentes para mulher, para homem. Enfim, são... Isso tudo foi criado na Fazenda da Finlândia? Na Fazenda da Finlândia. Mas é muito interessante, assim. Ele pensou, por exemplo, em cirurgiões que trabalham com microscópio.
Então ele tem apoio de braço, um apoio de braço articulado que não interfere nos movimentos, e essa cadeira praticamente que abraça assim, o cirurgião, e ele fica apoiado pelo esqueleto, super firme, e aí consegue realizar os movimentos com muito conforto. Mas é um contraste enorme, né? Um homem lá da fazenda conseguir pensar num cirurgião que está dentro de um hospital. Surpreendente, E muito o bom. universo gamer, agora, por exemplo, com essas novas guerras que a gente vê aí, da Rússia versus Ucrânia, todas essas novas modalidades de... O cara, ele parece que ele tá jogando um videogame, na verdade ele tá combatendo na guerra real. Guiando drone, esses gamers que usam fraldas, já viu isso? O Nunca gamer vi. que usa fralda geriátrica para não ter que levantar, interromper o jogo para ir ao banheiro, então ele faz xixi, faz as necessidades dele para não sair do jogo. O cara tá ali e com plateias de milhares e milhares de pessoas assistindo no mundo inteiro cada partida de jogo. Já entrou nesse mundo dos gamers? Nossa, a gente vive e não vê tudo, né? Não, é muito... Eu nem sabia que existia. Nós tivemos uma experiência com um jogador profissional, que aí foi quando eu comecei a aprender um pouquinho mais. E eles têm casas, todas que com nutricionista, com... tipo, aqui, ó, o apartamento do Duda, que tem a parte de academia para fazer exercício. Academia. Eles têm tudo isso dentro de uma casa ali para cuidar da saúde como se eles fossem... Desculpa, eles são, né, atletas, enfim. É o Neymar ali do jogo. Exatamente. E aí eu trouxe um fisioterapeuta chamado Adriano Tambosi. Ele trabalha em vários clubes de futebol, tal, é bem conhecido. É especialista em biomecânica. E a gente avaliou o jogador. A postura era terrível. Tanto que, assim, eles não passam dos 23 anos jogando. Porque começa uma série de compensações. Esse menino, né, ele jogava com um boné, o boné ficava praticamente encostado na tela do computador, ele ficava com o braço aqui e ele apertando o botão, tipo, rápido do mouse, porque era de jogo de tiro, então ele tinha que ser rápido. Então, você imagina a pessoa ficar assim e jogava 12 horas, 14 horas todos os dias. Sim. Às vezes é dores horríveis. Dores horríveis. E vai uma série de bloqueios, porque você começa a forçar o seu corpo a ficar naquela posição, ele começa... tudo, né? Que você pode imaginar e desenvolver ali. Então, assim, foi um ambiente bem hostil, assim, que eu vi, né, dos jogos. As pessoas estão se sacrificando e indo para essa cadeira gamer que, assim, em termos de ergonomia, é péssima, né? A pessoa deveria estar... posicionada como numa salha aqui, que a gente fica numa posição igual dos atletas, né? Um jogador de tênis aqui que vai receber um saque. Essa é a posição daqui, chama posição de expectativa. Que é uma posição que tudo que você fizer, você vai ativar a musculatura core, abdômen, lombar e glúteo. Sim. E aí a gente está falando de uma cadeira que você escorrega, desalinha todo o seu corpo e faz movimento em cima. Então, assim, é o oposto do que a gente acredita. Dos vícios posturais que eu fui incorporando foram adquiridos na época do colégio. Eram aquelas carteiras duras, assim, e aí morrendo de sono, dando aquelas cochiladas, prestando atenção, assim, naquele assunto que não tá tão envolvente assim. Então, muito da minha postura, dos vícios posturais ali, com certeza, e a criança fica horas ali. E a criança é toda moldável, né? Porque... ela tá naquela fase de se adaptar ao meio ambiente total ali. Super. Né? Tá em fase de crescimento. O nosso corpo, né, ele se adapta de uma forma muito impressionante, assim. Foi uma experiência legal da Sally, trabalhar com dentistas, que muitos têm problema de coluna, tá? A posição do mocho convencional, aquele com assento reto, deixa a pessoa sentada escorregando ali e ela tem que trabalhar. Então, a gente vê muitos homens com hérnia de disco na região lombar e mulheres com muita tensão na região de ombro e pescoço. Quando a gente introduzia a Sally, a pessoa mudava a posição e aí o corpo automaticamente começa a ativar outros grupos musculares. E a pessoa para de sentir dor. A gente teve muitos casos como esse. Então, assim, é muito legal também a gente olhar o outro lado da transformação positiva, né? Sim. Por mais que a gente tenha uma má postura, tem dores e tudo mais, é uma questão da gente, talvez, se forçar ou iniciar novos hábitos mais saudáveis que a gente possa trabalhar e sentir mais conforto. Tô pensando na Sally nas escolas, imagina... Já para começar com um trabalho com jovens, você já fez alguma coisa nesse sentido? Na Finlândia, eles têm bastante escolas que usam Sally com carteira com regulagem de altura, tá? Manual.
que é muito legal ver as crianças, né? Em roda ali, enfim. Aliás, fica a dica aí, utilizando. você que tem instituição de ensino, que está assistindo essa entrevista aqui, fica atento também, porque começou com os profissionais de saúde, né? Dentistas, cirurgiões e... Eu achei que eu ia falar errado o plural de cirurgião. Médicos em geral, né? Médicos. Sim. Porque tem os dermatologistas, tem os cirurgiões, mas tem também as pessoas de cosmetria, as pessoas que fazem tratamentos de pele. Harmonização Então, facial. profissionais assim da beleza, né? Que ficam muito tempo abaixados ali, né? Muito tempo. A gente chegou até a vender para nail designer, Ah, legal. né? Não é? Também tem os Isso também são coisas- arquitetos, o pessoal da prancheta. Todo mundo que trabalha em Tem pele, um assim, quando a gente longo começa a mercado, pensar assim, é muito É legal, um né? mercado enorme, né? Enorme. Na verdade. Mas eu decidi focar. Para mim foi muito importante manter o propósito lá de cuidar de quem cuida e ampliar o leque de produtos para eles, né? Então, tá. mais para frente, assim, em 2018, começaram a aparecer as cópias, assim, do Brasil, os concorrentes, que é saudável, super legal, assim. É um momento ótimo de... sinal, né? É, De que tá é um dando momento certo, que você... quando começa a ter Inicialmente, assim, a minha reação foi... Você fica chateado, Eu ia lógico, ficar- né? eu que Você trouxe, que sozinho e absurdo. tal. Ficar de mau Vou humor. processar, cadê meu advogado? Mas um pouco depois dessa fase aí de revolta, acho que a gente vai entrando numa aceitação e entende que é um processo do sucesso, assim, né? Você conseguir chegar num ponto que outras pessoas começam a viver a sua vida, né? O que você decidiu trazer, o que você decidiu fazer, outras pessoas começaram a copiar. Então foi muito legal. Hoje a gente tem o Mocho Sela, como ficou conhecido, como padrão de ergonomia da odontologia. Legal. Para isso, lógico que eu investi em estudos, tive que doar produto para a faculdade, desenvolvemos teses de doutorado, vários casos de sucesso, boca a boca foi muito legal. Mas chega num ponto que é isso, aí você também chega no seu negócio que você precisa mudar. Se eu ficar na mesma aqui, os meus concorrentes vão começar a me atrapalhar. E foi aí que eu decidi trazer para o Brasil a Cherokee. Que é a maior empresa de uniformes do mundo, né? Então, também é um cuidado. A gente, às vezes, não lembra disso, mas tem muita tecnologia por trás, né? É um tecido respirável, uma coisa que você vai manter a temperatura mais baixa, enfim. Então, trouxe os uniformes. Mostra aí, que você tem uma peça aqui que a gente Eu pode tenho uma mostrar. peça aqui, ó. Tava mostrando pra Leda um pouco antes da gente começar. Que é basicamente uma super roupa fitness, só que para os profissionais de saúde que ficam ali. É uma maratona, né? Você ficar ali o dia todo em emergência, plantões de 24 Não, horas. tem cirurgia que dura 12 horas. Exatamente. Ó, Yeah. sente aqui o tecido, Leda. Então tudo tem elastano, tem essa parte dry fit. É da onde? É de Amsterdã? Eles têm 15 fábricas no mundo. Essa empresa, eles fazem o fio, o tingimento, o tecido, eles o corte verticalizaram e a tudo. costura. Verticalizaram tudo. Então isso é muito legal porque, por exemplo, eles têm contratos com alguns hospitais que eles têm que entregar exatamente o mesmo modelo pelos próximos 5 anos. Então não pode mudar um bolso de lugar, não pode mudar nada, a cor. Tem que ser exatamente igual. Isso é muito bom. Esse nível de profissionalismo a gente não tem no Brasil. A maior parte das empresas de uniforme que estão no mercado estão pensando muito no design, muito na moda, estética, e não na longevidade, né? Daquele conceito dentro de uma clínica. Sim. O Brasil é muito forte nessa coisa têxtil, assim, a indústria de roupa Muito legal. de ginástica feminina aqui no Brasil é bem desenvolvido, mas essa parte aqui eu aprendi contigo, você que me ensinou tudo quando você estava empolgadão que estava trazendo, ainda era uma ideia, né? Ainda não estava... Sim. E aí eu comecei, porque a gente também entrevista muito médico, muito... Muito interessante. Nutricionista, nutrólogo, dono de clínicas e redes grandes de clínica. Tem uma... Aí eu fui conversar com um monte de amigo meu, de conhecido meu também dessa área, e aí fui entendendo que realmente você estava trazendo uma coisa que, por mais que tenha uns players brasileiros aqui já suprindo um pouco, mas ainda tem um universo inteiro gigantesco. Como você falou, essa empresa é a maior do mundo. Com certeza. E
O E o ponto tecido é gostoso. ele fica fresquinho o tempo inteiro. Então, você imagina que o profissional tá sob tensão ali, né? Tá fazendo um procedimento. Então, é uma Suando. preocupação a menos ali. A questão... o próprio suor aqui, ele evapora, faz evaporar todo o líquido que cai. A gente testou, ele não mancha, né? Tem uma especialidade da endodontia que usa hipoclorito, que é tipo uma cândida. Tá? Pra limpar o canal do dente. A gente jogou, não mancha. Então, Olha assim, que é muito barato. legal, assim, você entregar um Tem produto... que pensar em cada coisa, né? É o dia a dia ali, né, do profissional. Tem que Muito- testar, não tem jeito, né? Então Sim. pode ser para médico, dentista, Médico, todos os dentista. profissionais da área de saúde. Sim, e são várias cores, tudo pronto entrega. Tem jaleco também, tem tudo. Tem jaleco também. Essa empresa é uma holding, eles têm 6 marcas dentro do guarda-chuva deles. Todas de pijamas ou jalecos. E você trouxe todas as marcas, você conseguiu... Algumas você trouxe para o Brasil? Como é que tá isso? É exclusividade tua também? Não, essa eles trouxeram, eu sou exclusivo da área odontológica, tá? Hoje. Tá. E aí a gente trabalha com tudo pronto e entrega, mas eles que trazem todos os produtos para o Brasil. Então eles fazem toda a importação, o armazenamento. Você faz Eu a sou revenda. Isso. Pô, que bom também, porque deve ser difícil, deve ser... Que a importação é outro perrengue. trabalhoso. É maravilhoso digamos assim. ter esse tipo de parceria, porque é um volume impressionante. Você imagina que para cada cor eles têm tamanhos do extra small até 5XG. Nossa. Então, assim, é uma variedade muito grande. Então, É você americana pega... a empresa? Ela tem um braço nos Estados Unidos e outro na Inglaterra. Entendi. Porque E o como é que você americano- descobriu essa empresa? Eu comecei a viajar muito para... Aparecer na fazenda Outra do dono, Finlândia. dar uma mala. Eu comecei a viajar muito Você pegou gosto depois da Finlândia? Peguei. Eu senti que a minha vivência lá no Canadá me deu a possibilidade de conseguir conversar de igual para igual com homens de negócio no mundo inteiro. Então, eu comecei a viajar para grandes feiras na Alemanha, nos Estados Unidos. Cheguei até a trabalhar com a Sally nos Estados Unidos, de 2018 a 2020, até a pandemia. Eu montei uma empresa em Austin, no Texas. E ali eu comecei a ter contato com vários produtos. Mas por que uniforme? Eu tinha ali o meu produto, os concorrentes aparecendo, e eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para atrair mais clientes e eu começar a vender a cadeira? Então, eu preciso de algum produto que não seja muito difícil de vender com um ticket... de clínicas enorme no teu CRM, né? Você já tem o registro de todo mundo que você já entrou em contato, conversou. Exato. E aí eu pensei nos uniformes, que é uma venda emocional. Quando a pessoa veste e ela se sente bem, ela compra. Assim, eu vejo a pessoa gastar o preço, às vezes, de uma cadeira em 5 minutos. E se fosse para vender a cadeira, eu tinha que 6 meses Tem que negociando. explicar ali. ergonomia, teste, 30 dias de pra você testar e devolver. Foi mais ou menos isso. E aí, os uniformes, eles entraram nesse sentido, de facilitar a entrada de clientes na empresa. E aí, quando o cliente entra, a gente já manda alguns e-mails em sequência, uma comunicação, onde a gente fala, legal que você está preocupado com a sua imagem, isso é muito importante para o paciente, que já percebe que a sua clínica é profissional e tudo mais. E falando sobre isso, né, como é que está a sua postura? Porque é algo A que gente também tem uma cadeira. A gente também tem uma cadeira, exatamente. E aí no nosso pós-venda, a gente começou a introduzir a parte final de tecnologia do grupo hoje, que é a parte de magnificação, que são microscópios e lupas, que aí é um outro universo, assim, Não, que mas ia ser tem a ver mais com ergonomia. técnico ainda. Tá? Pode crer, com certeza. A lupa, só para todo mundo entender, é o seguinte, é um óculos que tem um aumento aqui fora da lente, tá? E aí ele aumenta o tamanho da visão e também distancia o foco. Então, o foco vai ter uma distância específica. Então, por exemplo, o meu foco aqui, eu coloco essa lupa e aí o meu foco é de 40 centímetros. Ou seja, se eu olhar 35 centímetros, eu não vou ter foco. Se eu olhar 45 centímetros, eu também não vou ter foco. Eu preciso estar a 40. Então, eu vejo a altura do profissional e a distância que ele precisa estar do campo. Nossa, ele vai trabalhar. ele a ficar na postura correta, senão ele não vai enxergar. Putz, muito bom isso. Então, hein? a cadeira ajuda a postura de baixo para cima e a lupa e o microscópio de cima para baixo.
Putz, muito bom. Então tudo ali no uniforme, a cadeira e o microscópio parece que não tem nada a ver, mas é o cuidar de quem cuida. Qual que é a Tem tudo marca? a Tem ver. um propósito. Eu esqueci. Zumax. 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 E é uma coisa exclusiva da Zumax? Essa coisa do ajuste de foco? Não, existem várias marcas. Eu já trabalhei com isso aqui no Brasil, até para outra empresa. A Zumax me interessou muito. Eu trabalhava na maior empresa de lentes do mundo, aqui no Brasil, na área odontológica, fazendo toda a parte de marketing e vendas para eles. Decidi sair quando eu vi a Zumax entrando no Brasil. Por quê? A Zumax investiu muito em tecnologia para os dentistas. Então hoje, você vai gostar disso ainda, Duda. Para os dermatologistas também, né? Também. Também. Existe hoje microscópio 3D. Você põe um óculos que tem um visor aqui e você consegue enxergar 3D. A Zumax lançou agora a TV, que você não precisa de óculos para enxergar 3D. Então você fica sem o óculos e consegue enxergar. Aqui, você consegue enxergar de forma três tridimensional. dimensões. E o outro é um óculos virtual. Você tem uma tela e você enxerga o seu paciente aumentado. Junto com isso, você tem os exames dentro da mesma tela. E agora eles fizeram uma parceria com uma empresa e você consegue ver durante o procedimento. Então imagina que ele vai colocar um implante. Ele precisa furar aqui até o osso e encaixar um parafuso. Vamos simplificar ao máximo. Só que conforme ele vai furando, ele consegue ir visualizando nesse visor aonde que ele está acessando na boca do paciente. Então, em tempo real, ele tem o exame e o que está acontecendo dentro do procedimento na hora de... Como é que era feito antes, sem essa tecnologia? Faz o exame, você olha a distância que você precisa perfurar, começa a perfurar e você põe o medidor, né? Você coloca ali, deixa eu ver o quanto que eu já perfurei. Ah, não, precisa um pouquinho mais, precisa um pouquinho menos. Só que nem se compara. É um avanço incrível. Um avanço você incrível. não tem que enfiar outra coisa para ver nada, você vai acompanhando. Tempo real. Então isso me motivou, trazer mais tecnologia para esses equipamentos que antes quando você vai fazer procedimento de medicina regenerativa, o médico vai acompanhando pelo ultrassom, né? Para saber onde é que está a inflamação, onde é que ele vai injetar, onde é que ele vai retirar o líquido. Exatamente. Onde é que ele vai colocar o ácido hialurônico, enfim. É isso mesmo, o ultrassom é um guia ali para ele conseguir fazer. Aí ele tem o guia no óculos dele. No óculos. E o microscópio... É um avanço incrível mesmo. O microscópio é muito legal e acho que aqui é uma oportunidade da gente falar sobre isso para o público em geral. Todo mundo que trabalha comigo na empresa e aprendeu sobre magnificação mudou o dentista se ele não usava magnificação. E se a gente para para pensar... de corte, assim, né? Não, e foi um pouco do aprendizado que as pessoas tiveram. Então, imagina que você vai fazer um procedimento num dente que está inserido na boca, que é um lugar escuro, pequeno, e a pessoa está olhando a olho nu. Ou seja, ele enxerga ali 1 para 1. E aí, de repente, você coloca um óculos que vai fazer você enxergar esse dente 3, 5, 11 vezes maior do que ele é. Então, quando você chega nesse nível de aumento, você começa a enxergar muito mais coisa que você não estava enxergando. Fazer um canal assim. Imagina fazer 100. Capturar um canal. Como é que você vai enxergar 3 tubinhos, 4 às vezes, dentro de um dente? Uma cavidade micra, né? Exatamente. Nossa, deve aumentar também a vida de trabalho de um dentista também, porque o cara, de repente, com a idade... Simplifica a vida dele também, né? Diminuindo ali a capacidade de ver. O acerto é muito grande, né? Muito maior. Muito maior. Se era, sei lá, de 80. O tempo, né, da cirurgia, né, significativamente também. O atendimento fica mais eficaz e mais rápido. Você já vai mudar... Não sei se o dentista usa ou não, mas olha como começa a gerar essa reflexão. Não, eu não vou mudar de dentista, mas eu vou dar um toque nele, que isso existe. Não é? Não sei se ele sabe. Eu não mudarei de dentista, isso eu não farei. Sim. Mas eu vou dar um toque nele, porque eu já tinha pensado na cadeira. Não, ele mocho, deve conhecer, né? com certeza. No mocho eu já estava pensando, eu já conversei com ele sobre equipamento, eu tentei achar a foto, que eu tive que passar para o modo avião. E aí não deu para procurar a foto dos equipamentos. Podia ter procurado antes. Não sabia que ele ia falar de uniforme.
Ah, tá. Aí, é porque eu me lembro que na pandemia eu fiz uma entrevista com ele e ele criou uma linha de uniformes muito mais eficientes do que os que existiam antigamente. Mas uma coisa, naquele momento ali... Eu acho que essas coisas têm que ser amplamente divulgadas. Não é? Porque facilita a vida do profissional, né? Com certeza. E também é um de avanço... quem vai ser atendido, né? Porque você vai ficar muito mais confortável sabendo que vai ser mais rápido. Né? mais seguro. Até porque dentista, né, é um bode. Você fica lá de boca aberta. É. Né? Um tempão. Mas Sem poder engraçado. falar, né? Sem poder conversar louca com pra a acabar pessoa. logo. E o dentista falando, né? Porque eles falam, né? Isso. Não, mas é engraçado como o universo cultural dos dentistas, ele é muito ligado a essa coisa da inovação. Você chega num consultório odontológico, parece que você tá num ônibus espacial da NASA. Uma raro de você nave ver. espacial. Né? É raro de você ver em qualquer outra área, assim, uma... É muito evidente tanta nessa área atenção odontológica. sobre a tecnologia, Os avanços da tecnologia. os avanços, os recursos. São muito Ué, visíveis hoje no o que a gente consultório vê dentro de um dentário. consultório odontológico... Odontológico, a gente ainda falo dentário, olha a idade, tá dando tudo certo. bandeira. Estão muito à frente de muitas áreas da medicina. Sim. Porque assim, olha só, a gente hoje vai num consultório, né, de um dentista, ele não precisa mais colocar aquela massa para moldar a boca. Antes ele moldava, pegava esse molde, tinha que mandar para uma outra pessoa, podia quebrar no caminho, podia perder, tinha uma série de problemas. Hoje ele passa um scanner que já tira uma imagem da nossa boca, Sim. ele manda isso remotamente para um laboratório, ele faz lá uma peça, ou ainda tem consultórios que eles conseguem fazer a peça dentro do consultório. Então, olha só, imagina se fosse um cirurgião de coluna, né? Ele poderia imprimir ali uma parte da coluna e colocar. Isso está muito distante do que o que acontece. Então, assim, a odontologia está muito avançada. E eu acho que divulgar o conhecimento sobre esses assuntos é o que move a gente conseguir ter uma indústria forte que traz cada vez mais tecnologia. E como é que é em relação à cirurgia robótica? Porque é uma coisa também muito avançada. Eu lembro que na época que a gente ficou um mês no Einstein, porque a Sabrina estava com a possibilidade de soltar o saco gestacional da Zoe e tal no começo. Fiquei um mês morando lá e quem ficou dando todo o apoio pra gente foi o diretor da parte de cirurgia gástrica robótica, putz, esqueci o nome dele agora. Tava na minha cabeça o tempo todo, na hora que eu fui falar o nome dele, me perdi. E aí ele me mostrou um monte de novidade, assim, e tal, e aí eu fiquei fascinado. Mas isso foi em 2018. Agora, então, deve estar muito mais avançado. E você também tem essa... Porque você falou da Cherokee, que você tem exclusividade no universo odontológico. Com a Zuma, que você também tem essa restrição? Tenho distribuição exclusiva no Brasil. Mas, é um contrato mais parecido com o da Sally. Odontológico? Não. Para geral? Geral. Ah, tá. E até que ponto isso pode ajudar também na parte da cirurgia, na cirurgia plástica, cirurgia robótica? Olha, assim, primeiro sobre magnificação, e é um conceito bem interessante. Quanto mais a gente enxerga, melhor a nossa habilidade manual. Ah, com certeza. Então, assim, se você enxergar... a primeira experiência que eu tive com uma lupa foi o seguinte: eu coloquei uma lupa de 5 vezes de aumento. E eu peguei o alicate da minha esposa de cortar a unha. E eu nunca tinha cortado as cutículas, por exemplo. Eu coloquei a lupa e falei, eu vou testar. E comecei com uma mão, depois troquei. Como você está enxergando o seu dedo 5 vezes maior, a chance de você errar é mínima. Então, só de enxergar mais, eu melhoro a minha habilidade manual. Nossa, aí você falou do design também, que você... E agora a gente está pensando o seguinte: quando as pessoas vão envelhecendo, vai enxergando cada vez menos. Sim. Então, o profissional que não usa magnificação, ele está perdendo a habilidade manual. Sim. Tempo enxerga menos, então a magnificação está ganhando a habilidade manual. Perfeito. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre a importância da magnificação. E isso aparece nos congressos? O tempo inteiro. Você deve frequentar congresso, né? Sim. Até hoje você faz um stand, né? Monta stand.
E é muito legal, porque ali é a interação com o público mesmo, né? Você tem o feedback, você tem as pessoas que voltam para dar feedback, eu preciso de algum suporte. Então, esse contato... E ali ainda faz sucesso, eventos. gente querendo sentar na cadeira? Faz, mas não é como Não é, claro, aquele como primeiro o primeiro. evento ali, mas a Sally hoje se tornou uma marca consolidada, as pessoas vêm, enxergam segurança, enxergam que é uma marca que vai abraçar eles ali para usar os produtos. E você acha que o Sul compra mais do que o Nordeste? Tem números assim? São Paulo sempre foi o primeiro Campeão. estado, tá? Aí a gente teve uma variação do segundo. Teve uma época que era Rio de Janeiro, depois foi Minas Gerais e a gente teve o Paraná também, que teve a segunda posição. Mas historicamente São Paulo sempre dominou. Tá? Porque tem maior no volume também, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 20% dos dentistas do mundo no Brasil. Então. São um pouco mais de 400 mil dentistas. Impressionante. Aqui no Brasil. Então, assim, é uma população de dentistas está crescendo, enorme. Continua E é uma Hoje são um pouco profissão mais de que os 600 americanos estão querendo muito aumentar o número deles, porque eles têm um número muito abaixo. 250 mil. Mas uma população maior, né? Sim, Eles é têm por isso que eles 350 milhões, nós por temos isso que os 200 dentistas brasileiros são muito bem, quando tem uma boa formação, claro, são muito bem aceitos na imigração americana. É isso mesmo. É o visto de visto extraordinário. É isso mesmo. Eles são muito aceitos rápido, porque aceito de modo rápido, porque os americanos precisam desse profissional, né? Um abraço aí para a família Pinelli, né? Que Eu você aprendi com aprendeu eles. provavelmente com o Pinelli. Tem muito dentista que vai para as faculdades, né, nos Estados Unidos também, o que é motivo de orgulho para a gente. Aqui no Brasil, não sei se todo mundo tem essa noção, mas os dentistas brasileiros são convidados para palestrar no mundo inteiro. E alguns são professores de faculdades nos Estados Unidos, faculdades super renomadas, assim, eles são professores lá. Então, isso é muito legal. Assim, E nós temos muitas faculdades também, né? São um pouco mais de 600 hoje. Aí vem crescendo. Existe uma tendência hoje de faculdades da área da saúde. Que é bom e ruim, né? Enfim, porque você começa... Também a gente não sabe a qualidade do profissional que vai sair de determinadas faculdades. Exato. Não, e aí agora também os profissionais, os profissionais dentistas e tal, eles também têm essa possibilidade de trabalhar com a harmonização, com essa coisa do botox, a toxina botulímica, toda essa parte da harmonização. Está crescendo muito isso também. A necessidade da lupa. Reforça ainda mais. A lupa também, mas eu tô pensando na Sally. E como é que é a Sally nos Estados Unidos? Você tem algum dado sobre isso? O trabalho que eu fiz lá de 2018 a 2020 foi muito de introduzir o conceito nos Estados Unidos. Apesar da Sally estar lá bem mais tempo do que aqui no Brasil, eles não conseguiram chegar nem perto do que foi. Lá, né? Você sabe que em 2012, então assim, 3 anos depois de começar, a gente se tornou o maior distribuidor da Sally no mundo. Estava em mais de 70 países e a gente conseguiu fazer isso. Teve ano que eu cheguei a comprar 50% da produção mundial. Então foi muito legal o trabalho e o feito fazendeiro? aqui. O fazendeiro até hoje... Não, teve que... Teve a estátua tua na fazenda. Teve que engolir. Mas mudou o tratamento dele? Como é que essa relação ficou? Quando você virou o maior consumidor da cadeira dele, do mocho Você sabe dele? que eu não soube por ele. Eu soube pela equipe. Então os diretores me contavam, mas ele nunca mencionou. Ele não entregou. Não. Um finlandês, trouxe né? ele Finlandês turrão. Nunca trouxe ele aqui? Sim, ele veio. Tá. Veio pro Brasil, a gente levou ele no mercado municipal para ele conhecer. Ficou louco. Imagina a variedade ali de fruta, de tudo que a gente tem, né? Fez ele comer aquele sanduíche de mortadela? Não fiz ele comer, ele não comeria. Levou Não ele comeria. na Desse tamanho o churrascaria, sanduíche. levou no barbacoa. O sanduíche é gigante. Gigante. É um sanduíche gigante, já foi? Não, nunca comi, eu já vi um monte de Mas foto. é gigante. E é muito bom. Os americanos comeriam, porque as porções americanas são gigantescas, enormes. né? Não sei os finlandeses, talvez ele resistisse. O Vessi, ele tem uma questão de
de autocuidado, assim, impressionante. Muito Então, forte. ele só come alimentos regionais. Ali é tudo produzido pelas fazendas vizinhas, tal, a maior parte da comida dele. Ele é o que a gente chama em Minas Gerais de sistemático. Sistemático. É um cara que é, né, focado tudo e certinho. comprometido com coisas. Super. No aniversário dele de 70 anos, ele mandou um vídeo fazendo 20 barras. Mas é legal, ele tá comprometido com a parte física, com a alimentação dele, ele fala sobre isso. A Sally, assim, se a gente entrasse a fundo no conceito, ele fala até de produção de espermatozoide, de testosterona. Ela tem um espaço no meio exatamente para isso. Então o Vess, ele se aprofundou muito nisso. Ele é um fisiologista e aí ele foi estudando e pesquisando sobre como ser saudável. Então, E nessa parte, agora entra a minha curiosidade pessoal também, mas deve expandir isso para os homens que também usam a Sally. Tem algum estudo relacionando o uso da Sally com a ergonomia também da parte íntima do homem? Não tem. Porque tem a coisa de apontar para selim de bicicleta, que é perigoso. Isso, tem um estudo que é bem conhecido, que era sobre o selim de bicicleta, e ele foi feito nos Estados Unidos, se não me engano. E esse estudo mostrava que profissionais que trabalham em bicicleta durante o dia inteiro tinham problemas de disfunção erétil, tá? Por quê? Você acabava sentando e gerando uma compressão na inervação pubiana, tá? Então, mas isso era ocasionado por um longo período em cima. Não, tô pensando assim na parte positiva região. de você ficar de perna aberta, assim, sabe? De ficar... Porque o homem, naturalmente, ele tem essa inclinação de querer, né, se expandir. Sim. Ele senta, já né? Já precisa de espaço, naturalmente. E a Sally tem essa pegada, assim, né? Ela permite a vontade. Né? Exato. Eu acho que é muito mais da sensação, tá, que a gente tem compartilhado do que estudo. Porque estudo seria algo muito delicado, assim, né? Você vai ter que fazer um estudo na parte íntima. Como é que eu vou medir isso? Então, para aqueles exames que medem a virilidade, não, a capacidade de fertilizar. Né? Isso, tem a questão do PSA Deve ser por também, aí, para você saber a quantidade. Então, hoje o Vess, por exemplo, ele falou: a minha próstata é do tamanho de um homem de 20 anos. Ele falou por quê? Ele acredita que é por conta da não pressão durante o dia inteiro que ele está sentado. Hoje nós temos 50% dos espermatozoides do homem de 1950. Isso aí. E aí tudo indica que nós somos uma geração muito mais sentada, né? Tudo a gente consegue resolver aqui, a gente fica sentado em cima de uma região muito sensível para o homem, que ali é a parte, né, que é onde você tem o patrimônio, tem a produção de testosterona, os espermatozoides, e a gente senta em cima do assoalho pélvico ali e gera um aquecimento e pressão durante muitas horas do dia. Então isso com certeza não é saudável. Se a gente olhar a própria anatomia, né, o saco, ele é fora do corpo, exatamente para manter a temperatura mais baixa do que o nosso corpo, porque isso prejudicaria. Então a pessoa teria que regular o tempo na bicicleta, por exemplo. Isso, ou você usar uma cadeira tipo a Sally ou um selim, que você não tem pressão nessa região. Então, se a gente olhar a Sally, ela tem um espaço no meio que foi desenvolvido exatamente para isso. Para você manter essa parte íntima livre de pressão e arejada. Olha que beleza. Fica fresquinho. Isso aí é um ponto muito importante aí para o público masculino, com certeza, ponderar. Além de ser um corte, esse momento, acho que tem que mostrar, tem que ter um corte sobre isso, mas eu acho que tem que mostrar esse vamos botar assento, essa abertura, também, né, do assento. Com certeza. Para ilustrar isso. Existem opções que são celas fechadas. E aí sim, tem estudos que até piora a pressão. A gente tem estudos de pressão, e aí você vê que a cela fechada, você tem mais pressão ainda na região mais sensível do homem. Então, a gente deveria evitar isso e ir para as celas abertas. E você trabalha como? Quer dizer, você falou que tem consultores, né? Você tem... A pessoa entra no site da Sally, como é que é? Por exemplo, a pessoa está no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Sim. Hoje, a maior parte do fluxo, ele vem do Instagram ou de indicações. E o Instagram qual é?
Sally Brasil. SALLI Brasil. Não, vamos botar todos os links aqui. Provavelmente tem um link aqui no QR Code durante toda Entrou a entrevista. lá, mandou... Também tem o QR Code. Entrou, mandou uma mensagem pra gente, já é direcionado para um dos nossos consultores. E hoje você tem quantos consultores? Nós temos 4 consultores. E eles dão conta eu já dessa cheguei a ter... rotatividade, Brasil? Dão conta. Eu cheguei... Porque o que eu percebi é muito melhor ter qualidade do que quantidade. Eu cheguei a ter 13 consultores numa época. Falei, vou expandir. E aí eu percebi que a gente perdia muito no atendimento. Porque o atendimento é muito personalizado. A gente precisa aprofundar essa nossa conversa para entender o perfil do cliente. E se vira algo automático, que a gente, vamos seguir só o script aqui, porque é só sobre vender. Não é só sobre vender. Não. Cada um é diferente. O seu histórico físico é diferente do Duda, que é diferente do meu. Ele praticou alguns esportes, eu outros, você outros. Então, assim, a gente tem um corpo diferente. E a gente precisa entender como é que vai ser essa mudança, né? De forma individualizada. Então, não é sobre massificar, é sobre... E você sugere que a pessoa use o tempo todo ou sugere uma adaptação? Se você vai ficar sentado, que sente numa sala. Sim, mas você vendeu a cadeira para uma pessoa, a cadeira chegou, mocho, né? O mocho chegou. Aí a pessoa senta direto no mocho, vai trabalhar ou ela vai se adaptar a ele? Depende. Então, assim, nós já tivemos casos de pessoas que tinham 10 hérnias de disco. Então você imagina que tem uma série de limitações. A gente não pode simplesmente pegar uma pessoa que já condicionou o corpo a ficar de uma certa forma e simplesmente mudar essa posição do dia para a noite. Ela vai sofrer muito, vai sentir muitas dores. Então, nesses casos, a gente vai de maneira gradativa. Olha, tenta usar o quanto você conseguir, que seja 15, 20 minutos, dá um intervalo, usa de novo, e aí aos poucos. Nós tivemos casos extremos que as pessoas demoraram quase um mês para se adaptar. De forma geral, de 2 a 5 dias é o tempo que as pessoas levam para se adaptar, tá? Então, você tem um desconforto ali, como se você estivesse andando a cavalo ou de bicicleta pela primeira vez. Tem questão da ativação muscular de abdômen e lombar. E tudo isso a gente vai explicando, né, para a pessoa entender o processo e se adaptar. É por isso que também são poucos consultores, né? Porque... Para lembrar o nome. Para lembrar de cada história, né? Exatamente. O cara faz uma ficha, né? Tem uma ficha. Não, mas mesmo assim. Mas o relacionamento é muito importante. A gente chegou a ter uma época que a gente teve mais contatos, mas vou contar um assim específico, até que eu atendi. Que foi o seguinte, a gente começou a cuidar tanto dos dentistas, preocupado ali com a posição deles, com a forma como eles iam trabalhar, que o nosso pós-venda dava uma segurança enorme para eles. Eu tive um caso de um dentista que ligou e falou assim, eu uso Sally há 5 anos e eu tô com dor no ombro. Aí eu falei, certo, você ligou para a empresa que te vendeu uma cadeira, olha que a associação que ele fez. Sim. Mas isso foi muito legal, porque mostrou que ele se sentiu mais acolhido para a empresa que estava vendendo uma cadeira do que às vezes ligar para o fisioterapeuta dele. Não foi a atitude mais correta, você tem que ligar para o fisioterapeuta. Mas foi legal que a gente bateu um papo e aí na conversa eu perguntei, você fez alguma coisa diferente? E aí ele, putz, eu joguei vôlei esse final de semana na praia. Então acho que é daí que veio a dor, enfim, mas vai num fisioterapeuta, passa por ele para você avaliar. Legal, quer dizer mas a que associação dele com o cuidado que a gente estava entregando... E qual é a queixa mais recorrente, assim? É a dor na coluna? A pessoa tem dor na coluna, dela compra a Sally. Homem, o que a gente tem? O homem, quando ele senta numa cadeira normal, existe a pressão na região do genital. Então, o que o homem faz? O homem escorrega a pelve, isso alivia a pressão do genital, é inconsciente. Então, o homem senta no que a gente chama dessa postura em C. É isso aqui, você vê muitos homens. Isso aqui aumenta a pressão no disco, e aí a gente tem uma incidência maior de hérnia de disco nas vértebras mais baixas vai ali. Ressecando as L5, S1, L4, L5. Os discos, né? Isso, então vai gerando ressecamento, vai gerando pressão. Então o homem reclama muito da dor aqui na lombar, né? Na parte baixa aqui da coluna.
E as mulheres, tensão na região de ombro e pescoço. Por quê? A mulher não tem essa questão de sentar e enrolar tanto, mas dentro da odontologia, o que a gente viu? Os equipamentos são feitos em estruturas muito grandes. E quando a gente senta na ergonomia convencional, ângulo de 90 graus do joelho com o tronco, você coloca a cadeira e a cabeça do paciente. Essa altura é desproporcional com o tronco da mulher. Então, as mulheres dentistas sentam na ponta do mocho, giram o quadril para frente, faz uma força enorme para ganhar altura. Nossa. E aí elas giram aqui para fazer o atendimento. Então, as mulheres geram uma sobrecarga enorme nessa região e muita tensão na coluna. Então, esses com certeza são as principais dores que a gente vê no nosso dia a dia. E o moço tiraria diminuiria essa tensão? Totalmente. Primeiro, porque no caso da mulher, No caso da mulher, que é mais impressionante. a gente vai dar altura para a mulher. Ela vai sentar quase que em pé. Então, a cadeira não vai parar mais nesse ângulo de 90 graus, né, da coxa com o tronco. A perna fica mais para baixo. Você tem uma angulação assim, quase de 45 graus da coxa. Então, a cadeira pode descer um pouco mais. Né? A cadeira que eu digo é a cadeira do paciente. Desculpa, é só termo. Tá. Então, pode descer. Descendo, ela não precisa mais trabalhar aqui em cima. Ela consegue trabalhar de maneira mais confortável Natural. nessa região. E o homem consegue sentar na cadeira porque não tem mais pressão no genital. Então, ele melhora a posição aqui da pelve e isso melhora também a movimentação dele. Então, assim, a gente tem muitos casos, milhares aí de casos de sucesso. E você aprendeu tudo isso nesses anos, né? Tudo isso nesses anos. Eu fiquei estudando, porque é muito diferente da administração, né? As pessoas me perguntam, você é fisioterapeuta? Não, sou curioso, estudioso e tive bons mentores. Fui muito bem relacionado nessa área. E aí, aos poucos, eu me ensinando, eu fui aprendendo. Mas sempre com muito respeito, sabendo a minha posição de empresário e até onde para ali começam a área de cada um. Né? Não, e me diz uma coisa, como é que é a jornada da Cherokee também? Como é que você faz a venda, a prospecção? Como é que você apresenta os produtos para os profissionais? Além das feiras, também tem um time de vendas, tem um showroom. O principal aqui da Cherokee é o seguinte, a gente tem vendedores que vão até as clínicas para mostrar os produtos e o pessoal poder fazer a experimentação. Quando a gente fala de vestuário, a coisa mais importante é a experimentação. Então, você tem que levar os pijamas para as pessoas experimentarem, vestirem, ver se fica bom. Então, a gente faz isso ou indo até as clínicas ou em eventos. Eventos é muito, muito grande isso. Tá? Mas eventos eles conseguem experimentar? A gente Você montou bota um uma feira. provador? A gente montou uma feira agora com 3 provadores, levou legal. todos os modelos. E aí, para minha surpresa, o pessoal fica experimentando lá. O pessoal, numa feira, enfim, lógico, você tá ali dentro de um provador, mas não tem problema nenhum em tirar a roupa, vestir e tal. Mas é normal isso ou você deu uma inovada nesse setor? Eu nunca tinha visto isso. Provadores eu não vejo assim, viu? Muitos. O pessoal normalmente tem um espelho só, o pessoal só veste um jaleco e Porque tal. o jaleco é fácil. Você veste em fácil. cima da camiseta, da roupa que você está. Eu acho você que tira o blazer e coloca o jaleco. Mas esse tipo de roupa inteira, assim, Isso. você tem que tirar a roupa, Tem né? que tirar a roupa. Pra você até sentir o tecido, o conforto, você a está comprando movimentação uma coisa dele. especial, né? Vai Você te dar uma inovou, mobilidade, né? botou uns provadores ali. Coloquei provador numa feira de dentista. E foi um sucesso, assim, foi muito legal. A gente viu Legal. que quase 70% das pessoas que experimentaram, compraram. E Então, isso- são brancos? As pessoas preferem Todas as branco? cores. Todas as cores. Sabe que as cores que mais vendem hoje na odontologia são chumbo, azul marinho e preto. Olha que mudança, né? Antes era tudo branco. Das pessoas, não são dentistas, mas o Paulo Musi popularizou muito esse tipo de coisa, que ele faz as lives dele, vai dar entrevista com essas roupas. O Vitor Sorrentino também está sempre alinhado ali no consultório fazendo live, que hoje em dia o profissional da saúde, dentista também, né? Eles, além de serem os profissionais que vão operar ali, eles são os comunicadores, os vendedores, os embaixadores das próprias clínicas. Então, isso é uma coisa que eles estão sempre gravando vídeo, tem equipe de
de filmagem, videomaker em todas as clínicas hoje em dia. Então, fico o dia inteiro fazendo vídeo e postando nas redes sociais e tal. Então, tem uma busca, uma procura muito grande para essa parte de alta costura também desse tipo de roupa, né? Sim. Porque essa é uma roupa diferenciada também, né? Super diferenciada. E o que é interessante, assim, são alguns pontos que eu fui aprender quando eu comecei a trabalhar com uniforme. Existe uma questão de organização da clínica, né? De você apresentar a sua clínica de uma maneira mais profissional. Então, a pessoa que te recebe, qual a cor do uniforme dela, qual a cor da pessoa que é assistente, qual a cor do dentista, qual a cor, né, do pessoal da equipe de limpeza, enfim. Quando a gente começa a separar essas cores, você começa também a entender visualmente e de maneira muito intuitiva e rápida se aquela pessoa está no lugar certo. Tá? Tem um procedimento. Você não quer ver a pessoa, sei lá, de laranja ali, porque a pessoa de laranja cuida da limpeza e não é o momento dela estar dentro de um centro cirúrgico. Então, isso são conceitos que vêm muito de hospitais, mas que a gente tem visto agora sendo aplicados dentro das clínicas. Você organizar a sua equipe por cor e área. Porque as clínicas agora não são mais um consultório só, né? Não. Às vezes tem 30 dermatologistas numa clínica de dermatologia. Tem. Não é? Cada um mesmo. faz um tipo de procedimento. E às vezes até multidisciplinar. Às vezes na mesma clínica você tem o dermatologista, tem às vezes com dentista, você tem dermatologista com cirurgião plástico, enfim. Você tem várias opções ali. Tem o pessoal que faz limpeza de pele e que faz outro tipo de procedimento que é mais... Talvez seja cosmiatria, não sei se é isso. Agora você me pegou o termo. Não sei qual é o termo também. Mas eu sei que tem várias pessoas de diferentes etapas de trabalho. E como é que é para customizar? Para botar o logo da clínica, o nome do profissional? Hoje a gente faz. Então é possível personalizar, colocar o logo. A gente fez algumas marcas, a gente colocou até por silk, aqui esse tecido pega muito bem. Então tudo que a pessoa precisar... E vocês mesmo providenciam? A gente terceiriza. Sim, mas sim, a gente providencia e entrega já pronto. A pessoa combina com você, te dá o que ela quer que esteja manda escrito. O logo, manda a escrita. Às vezes quando tem a fonte que ele quer o nome, aí a gente faz e entrega. Fazem e entrega. E aí, a entrega é rápida? É super rápida. Essa empresa tem todos os produtos. Se hoje a gente vender 10 mil itens para um hospital, a gente vai ter pronta entrega. Caramba. Então, assim, não existe nenhuma empresa hoje, fora a Cherokee, no Brasil, que consiga fazer algo parecido. Então, é muito legal, assim. Vender para uma clínica é um processo bem mais simples para a gente. Eu vou te apresentar o pessoal da Odonto Special, que é a rede da Sabrina, do Filipão, da Karina, do Sidney Calais. Eles vão gostar, com certeza, do material. E é uma rede grande, né? Pô, vocês estão gravando, pessoal? Normalmente também, quando esse tipo de coisa é uma coisa muito técnica, né? Então a empresa vai colocar ali, tem um custo, imagino que seja, sei lá, 20%, 30% mais caro do que um material convencional. E aí você garante que aguenta muito mais lavagem, sem perder a cor. Você falou que não mancha. Como é que é essa parte também do custo-benefício? Excelente pergunta. Nos Estados Unidos, para você conseguir inserir o seu produto dentro de hospitais, você passa por uma série de testes. A Cherokee tem todos os testes a nota máxima. Então, eles fazem teste de rasgo, faz um rasgo e tenta rasgar mais ainda, abrir mais ainda o rasgo. É o que você consegue colocar mais quilos ali de força. Tem um que é sobre arranhar. Você fica arranhando o tecido até ele furar. Então, tem não sei quantas mil repetições disso. A parte do desgaste da cor. Entra num ciclo de lavagem e vão testando quantas mil lavagens você consegue fazer. E aí você tem os níveis. Lógico que vai desbotar, mas tem o nível de desbotamento aceitável. Então, assim, a Cherokee... Acho que é uma cronometria, né, que faz, para ver a cor a medição da cor. Isso. X lavagens, aí compara um tecido com outro. Isso. Né? E aí, enfim, tem todos nota máxima, assim. Então, é muito legal de trabalhar com uma marca assim, que você sabe que você entrega um produto que vai durar muito mais num consultório, vai durar muito mais para um profissional. E como você se especializou nisso, né, de produtos para a área da saúde, o que mais que você quer vender, que você vai trazer? O que pode revelar das novidades, as próximas áreas aí que você quer se aventurar?
Os próximos passos, assim, nesse momento, é realmente conseguir disseminar o conceito da microscopia agora. Eu estou muito focado nisso, porque apesar de ser algo que todo mundo fala sobre magnificação, nós não vemos ainda microscópios na maior parte das clínicas odontológicas. Então, eu sei do trabalho que eu tive com a Sally para introduzir um conceito e se tornar algo mais popular, vamos colocar assim, né, que estão em mais lugares. O microscópio vai precisar do mesmo trabalho. A gente ter essa conversa aqui, explicar os benefícios. Vai ser difícil fazer isso pela internet. É muito difícil hoje fazer isso pela internet. Mas Eu acho que é o oposto. Também, né? O microscópio ele é mais parecido com o uniforme. Você precisa experimentar. Porque a hora que você enxerga, é uma mudança tão grande, assim, não tem como você desver. E vai gerar o desejo. Exato. O desejo virá dessa constatação, né? A gente está fazendo toda a parte do marketing do microscópio, fazendo uma associação com o mergulho. Quando você olha o mar, se você olhar ele por cima, você só vê aquela parte do mar. Agora, se você colocar uma máscara e mergulhar, você vai enxergar uma vegetação, animais, todo um universo que estava invisível para você. Você mergulhar sem máscara, você não enxerga, tudo embaçado. Tudo embaçado, já não é a experiência mais legal. E a gente foi trazendo algumas referências, inclusive a gente trouxe a história do Jacques Cousteau, que ele foi o primeiro mergulhador livre, vamos colocar assim. Ele inventou, né, o cilindro de oxigênio para ele poder mergulhar sem nenhum tubo. E por que ele ficou tão conhecido? Porque ele filmava todos os seus mergulhos e passava na televisão. E todo mundo podia assistir. O microscópio também tem câmera embutida. Então, olha que legal. Imagina se os dentistas, em todos os mergulhos que eles fazem ali na boca dos pacientes todos os dias, eles filmassem aquilo e compartilhassem com os outros dentistas. Dá pra chamar o VAR. A gente vai enriquecer muito a o VAR. odontologia nesse sentido. É exatamente isso. Você fez isso no meu dente. Não fiz. Está aqui no vídeo. Eu consigo te mostrar que o que eu fiz foi exatamente isso. Tem toda essa questão. Tem aplicação então, assim, a nossa inteligência ideia artificial também deve dar para pegar essas imagens e botar uma inteligência artificial para analisar, para melhorar o diagnóstico, né? Fazer isso mais rápido, melhor, ajudar o profissional de saúde, né? Ter mais ferramentas. Eu acredito que a gente está bem próximo disso. É isso. Na inteligência artificial tem que ser integrada com essas tecnologias de imagem, de áudio. É fatal. Não tem volta. Essas coisas não tem volta. Sim. Muito legal. A gente não sabe ainda como é que vai ser, né? Mas que vai ser, vai. Mas aí como é que é a percepção? A maioria dos profissionais ainda não conhecem a magnitude dessa magnificação. A magnificação, ela hoje... a gente pode dizer que ela é consagrada, assim, sabe? Todos os professores, eles falam sobre magnificação. Mas a gente, no Brasil, nós temos um índice de pessoas que usam lupa maior do que os que usam microscópio. Em outros países, essa curva é invertida. Nós temos mais microscópios do que lupas. Porque o microscópio ele é muito mais completo do que uma lupa. Primeiro que você ajusta os aumentos, então você pode ir de 3 vezes até 24 vezes de aumento. E a lupa vai quantas vezes? Você tem, em média, assim, você tem de 2,5 até 5 vezes de aumento. Essa é uma média. E é um fixo. Ela não varia de 2,5 a 5, é tipo 3,5, pronto. É um aumento só. Tá. Então a pessoa não escolhe a lupa dele. Não, eu uso a lupa de 4. Eu uso a lupa de 2,5, né? Cada um. Exato. Só que tem algumas coisas que a gente já percebe que no microscópio você consegue chegar a 11 vezes de aumento de maneira pontual. Você não quer o tempo inteiro utilizando 11 vezes, mas que você enxerga coisas que você não enxergaria com um aumento de 3 vezes. Você pode aproximar e afastar. Zoom in, zoom out. Exatamente. Você consegue... A Zumax tem literalmente um zoom. Você gira, ele aumenta e aí você pode diminuir, ele volta. Aí você tem iluminação, câmera, você tem a ergonomia, você tem tudo isso dentro do microscópio. Ele é muito mais completo do que uma lupa. Mas deve ser muito mais caro também. Como é que você quebra essa objeção, assim? Sem ser mostrando, o cara vai acostumar e depois não vai mais conseguir se imaginar sem. Mas como é que é o tipo de... O cara vai financiar isso?
Ele consegue... Você oferece já isso... A gente tem hoje um plano dentro da empresa que a gente consegue numa entrada e 12 parcelas financiados por nós mesmos e recorrer a empréstimo. Eu imagino também que esse tipo de equipamento não vai ficar parado numa clínica. Assim, eu usei aqui, depois eu... Então, normalmente, tem empresas que alugam equipamentos para o equipamento não ficar parado nessas clínicas de estética. Isso não acontece muito na odontologia. O que eu vi assim na odonto foi a parte dos scanners. Tinham empresas que iam fazer só o escaneamento da boca do paciente. Então, você contratava, ele vinha... Tipo, quarta-feira tem o scanner na clínica tal. Isso, ou eu agendei um paciente... Tá o tempo todo numa clínica atendendo... escaneamento. Mas o microscópio pode, por exemplo, uma clínica que tem 5 consultórios. O dentista tem ele, o filho, a nora e a mulher dele. 4 dentistas e 4 ou 5 consultórios. Ele pode democratizar esse microscópio. Deveria democratizar. Então, viabiliza, né? Perfeito. Teoricamente, ou na prática mesmo, viabiliza a compra do microscópio. Multipropriedade, como é que chama isso? Não sei também, estou chutando. Que é assim com casa, vai comprar uma casa um na microscópio Disney. compartilhado, vamos colocar assim. Talvez, compartilha. Você tem uma cota, né? Porque aí vai baratear. E assim, onde eu tento Divide com justificar 5 o investimento de um microscópio? Porque ele não é um procedimento. Não é que você vai comprar um microscópio e você vai fazer o procedimento do microscópio. Você só vai enxergar mais. Só que isso traz alguns pontos. A primeira delas, com certeza, é a parte de segurança. Que você pode tanto documentar, filmar, tirar foto e tal, para você ter isso como um respaldo legal. Segundo, como uma ferramenta de compartilhar conteúdo, né? Você consegue compartilhar os vídeos. Pode usar na sua palestra, na sua sala de aula. Pode usar essas imagens. Exatamente. E também você tem um equipamento que vai garantir uma segurança durante o tratamento. Se você enxerga mais, você vai fazer direitinho o passo a passo. E a sua chance de errar é muito menor. Exatamente. E quando você trabalha olho nu, você pode errar muito mais. O que acontece? Esse paciente vai e ele volta. Volta com uma infiltração, com uma dor, volta com algum problema que poderia ter sido evitado se o profissional estivesse enxergando mais. Então, o que eu falo é microscópio é qualidade em tempo real. Ao vivo. Você está enxergando absolutamente tudo que você está fazendo. Então, é nesse ponto que você vai conseguir diferenciar a sua clínica das outras. E a Zumax é a líder de tecnologia no Brasil hoje? No mundo, na odontologia. Quando a gente olha o que a Zumax entrega para dentistas, não tem nenhuma outra que faz nada parecido. Não tem a Generics, né? Que tem também Não uma tem. tecnologia parecida. Ah, tá. Tem outras marcas que são mais conhecidas na área médica. E tem até mais tecnologia do que a Zumax. Mas na odontologia, a Zumax com certeza é mais avançada. Legal. Mas os dentistas também têm uma... quase que uma afinidade maior com a tecnologia, né? Porque se você imaginar o dentista da minha infância para o dentista da infância prático. Da minha neta, é totalmente diferente. Como que ele é diferente? Assim, desculpa entrar no seu papel de entrevistador. Não, é completamente diferente o jeito de tratar, os equipamentos, a esterilização, o material, não é? Aqueles gostos horríveis. Mudou tudo aquele mesmo. sofrimento. Sim. Não é? Mudou tudo. Mudou tudo. Quando eu era criança, eu ouvia essa coisa, o aparelhinho maldito. Eu nunca mais motor. ouvia essa coisa da cultura do, nossa, é uma tortura o dentista. Hoje em dia melhorou muito isso, né? A parte porque do avançou motor, por a exemplo, hoje tecnologia. nós temos laser. Então, muitos tratamentos que eram feitos com o motorzinho, aquele que faz o barulho, que gera aquela aflição, hoje são utilizados lasers para fazer. Tudo mudou muito. O dentista está muito comprometido com comprar equipamentos novos, né? Muito. Ele é mais sensível a isso que o médico, por exemplo. Muito mais. Eu acho que E o dentista tem muito mais equipamentos para comprar do que às vezes o médico. O médico é super específico. Às vezes ele compra um ou outro ali, tudo bem. O dentista não, parece que ele tem um leque de coisa. A gente chega no consultório, tem um monte de gaveta, né? Você abre todas, tem coisa nas gavetas. Parece. É muita gavetinha. Várias variações. A única coisa que eu discordo do avanço dos dentistas são os armários. O armário do dentista da minha infância era muito mais bonito do que o armário do dentista super
maravilhoso que eu tenho hoje. Porque os armários eram mais bonitos, gavetinhas mais estreitinhas. Era diferente. É verdade. Ficou Já me uma- pediram pra entrar nessa parte de marcenaria, mas não tô Mas eu bem, não. acho Mas que é uma hora verdade, é uma dessa área você vai que não- entrar, porque eram muito bonitos. Eram lindos, aquelas gavetinhas estreitinhas, fininhas. O desenho dos armários era muito legal. Sim. E hoje em dia é tudo branco, tudo clean, tudo muito pronta entrega, assim, né? Muito, muito. Mas daqui a pouco vai sofisticar Deve essa ter norma aparelho. também, né? Do órgão tem regulador. normas, Que não, tem que ter X centímetros, né? Tem que ser É o tipo de material material pra não que não absorver... prolifera bactéria. exatamente. né? Tem uma série de questões. Deve ter vários, mas deve ter um acabamento diferente. Mas hoje tem clínicas pretas, sabia? Você imagina? Nunca vi uma clínica Toda preta. com marcenaria escura, assim, imitando quase... Esquisito. com LEDs, assim, a gente vê muito... Eu fui numa um clínica- monte de TV. Eu fui numa clínica outro dia, ele tinha 7 televisões dentro de um consultório. 7. Aí ele falou, eu coloco todas as fotos do paciente, quando ele chegou aqui, os exames, eu gosto. Ele se sente, ele tá num ambiente super... Ele fica... high-tech, assim, né? Não, eu fui em uma lá em Campinas, que aí ele botou um trilho no teto, até fiz vídeo, eu falei, pô, com as gravações de podcast aqui em casa, eu vou colocar isso pra... Ele puxava a iluminação, vinha num trilho, aí vinha, iluminava, a assistente ia, dava também zoom in, zoom out com a luz, sabe, assim, com as coisas. Ele é um que vai gostar Tem também. empresa especializada nisso. Só é? pra montar estúdios móveis dentro de consultórios. Que legal. Então, eles fazem iluminação, os trilhos. Tem tudo, né? Tem tudo. Tem de um tudo. Como a gente dizia antigamente, tem de um Não, tudo. eu sabia que a conversa ia ser ótima, porque eu já tinha conversado bastante com o Vitor e eu falei, a gente no podcast vai poder levantar um monte de assunto interessante. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. por Nossa, estar foi um prazer aqui estar aqui com verdade, vocês. foi muito Obrigado bom. mesmo. contando a história. Muito novo, né? Muita coisa nova e muita coisa virá aí por aí, né? Com certeza. Que bom que eu pude agregar aqui e trazer Muito coisas bom, novas para vocês. Muito bom. Sim, total. E parabéns pela sua determinação, né? Eu adorei essa história da Finlândia. Obrigado. Esse homem deve estar até hoje pensando nisso. Vem um cara do Brasil, Deve muito ter uma doido. foto sua lá na fazenda dele. Ele deve adorar até hoje, né? Ele pode Pingando até não royalty lá demonstrar, na- mas que é um Pingando. case dele, né, de sucesso. Foi mesmo. Foi divulgado no mundo inteiro. Assim, Né? O pessoal do Brasil foi referência no marketing Ele da deve ter Sally. usado muito isso. Com certeza. Legal. Valeu, obrigada, tá? Imagina, um prazer. Bom, então Obrigado a também vocês. tem as redes sociais aqui da Sally, do Vitor. Posso colocar da tua rede? A tua rede é aberta ou é mais... Aberta, não, aberta. Então, pode botar colocar. tudo aqui na descrição também para você acompanhar de perto. E também temos outras entrevistas muito interessantes aqui na playlist Osnag de Os Empreendedores do Brasil. Tem o Roberto Justus, tem a Pedacinho do Sol, tem o Marcos Boaz. É ampla. A biogenética. É uma lista ampla. Tem de que tem Negroni, assuntos exame diferentes. genético, de mocho. De Negroni a Construção mocho. civil industrializada de steel frame com o Roberto Justus. Você pode maratonar também, se você quiser. Tem fica a grandes dica. ideias, boas ideias e tem histórias boas, né? Tem a história da Dinox, por exemplo, é ótima também. Né? De inox também. Enfim, tem várias histórias boas para você conferir. Valeu? Então siga a playlist aqui no canal Ledanagli também. E no Spotify, estamos em todas aqui. No Instagram também, Osnag Podcast. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Vitor. Valeu. Obrigada.